R$100 hoje não é o mesmo do que R$100 há 10 anos atrás. Perfeito. Então, idealmente, o investidor deveria pegar uma parte desse dividendo que está entrando lá para ele e falar, pô, vamos proteger aqui o meu R$100 ao longo do tempo, vamos reinvestir, né? Ou seja, para fazer esses R$100 ter o mesmo valor do que 10 anos atrás, né? Quando o investidor tiver utilizando esse recurso. Né? A Perfeito. necessidade de reinvestimento no fundo de papel para manter o poder de compra do patrimônio investido, ela é maior do que no fundo de tijolo. Sim. Então o cara Ela vai que ser maior. montou uma carteira de renda lá, tem fundo de papel, não vai só colocou fundo de papel, meu amigo, tu tem que Porque reinvestir. paga uma parte mais. aí, Olhou, certo? paga mais. Vou É, fazer pô, só fundo de vou papel. encher. Por que alguém compra Só fundo que se de tijolo? você estiver usando esse dividendo, você já está na fase de... Isso é muito comum. A pessoa chega na fase de usufruto, né? E aí ela fala, pô, preciso de uma carteira que me pague o melhor possível. Aí ela monta só com fundo de papel. Porque ele estruturalmente carrega um dividend yield maior do que o tijolo. E aí, beleza, no comecinho, pô, maravilha, né? E ela tá tirando tudo aquilo para fazer frente às despesas dela, porque ela está na fase de usufruto. Só que imagine você fazer isso por 10 anos, 15 anos. O poder de compra do que fica lá, ele está sendo destruído, né? Porque ele vai continuar gerando, sei lá, 12% ao ano, né? Só que passados 10 anos, em cima da mesma base, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas. E esse é o pior erro que eu acho que as pessoas cometem numa carteira de renda, que é encher de fundo imobiliário de papel, só que elas só vão descobrir que o poder de compra delas caiu daqui a 5, 10 anos. Se ela fizer o uso integralmente Integral, dos dos dividendos. recursos. Se ela for Isso. reinvestindo pelo menos um pedaço daquilo, Aí ela mantém o poder aí de ela compra. mantém. Aí ela mantém. Só que aí, se passou 5, 10 anos e ela já estava na fase de usufruto, ela já não tem mais nem a capacidade, muitas das vezes, para trabalhar e recompor, né? Porque, mais uma vez, o maratonista keniano, né? A inflação veio, e agora para você correr atrás do prejuízo é dureza. Mas, ô Felipe, você teve uma fala sua que eu anotei até aqui, que você falou o seguinte, ó, um fundo de tijolo, pô, o cara comprou um escritório lá, ele tem que minimamente manter umas boas condições ali, perto do que é o padrão da época, do momento, né? Não dá pro cara comprar um escritório e deixar ele lá do jeito que é, o elevador começa a ficar velho, a recepção antiga, tudo ali começa a desvalorizar o imóvel. Quem faz o investimento nessas reformas? Porque eu penso o seguinte, às vezes o fundo imobiliário vai e comprou, sei lá, 5 andares de um prédio. Só que o prédio, pô, não dá para o fundo imobiliário arcar com toda a reforma daquilo ali. Como é que é feita essa reforma? O fundo imobiliário, ele tá olhando, ele pode pressionar na questão de tipo, ó, como é que funciona? Quem que arca com esse custo dessas reformas e manter aqueles imóveis ainda num padrão ali bacana? Legal. Aqui, acho que tem um primeiro ponto aqui, para a gente destacar. Vamos pegar um fundo imobiliário que ele é dono integralmente de uma propriedade. Então, ali ele está mandando e desmandando. Ou seja, tudo que tem ali de estratégico ou do dia a dia, quem está de olho, ou quem tem que estar de olho, é justamente o time de gestão. O fundo imobiliário ele tem um desafio porque ele distribui praticamente tudo que ele gera de renda. Né? 95% dos resultados de um fundo imobiliário eles têm que ser distribuídos. Você tem uma reservinha, né, ali de 5%, que o gestor ele pode, ao longo do tempo, ir reservando, né, para fazer essas despesas mais do dia a dia. Agora, se for um grande investimento, né, vamos imaginar, o Ricardo tem bastante experiência nisso, pô, tem uma ampliação de um shopping, né, ou seja, uma nova área, não dá, não tem como essa reserva fazer frente a esse investimento. Aí você tem que colocar basicamente lá mais dinheiro para compor. A gente, lá na gestora, a gente tem um exemplo de um ativo que a gente detém integralmente, que é um residencial para renda, né, um ativo que a gente comprou num preço descontado e que a gente opera esse ativo dentro do fundo. Um residencial é um prédio? Um prédio inteiro, né, são 243 apartamentos, né, na Vila Olímpia, um prédio integralmente voltado para renda de locação, né, que lá fora, né, os americanos chamam lá do multifamily, né, ou seja, é um empreendimento inteiro. Quando a gente comprou porque a gente viu um preço descontado e a gente acreditava que tinham algumas mexidas pequenas dentro do empreendimento que a gente pudesse fazer e que geraria mais valor, né, dentro daquele ativo. Você só consegue fazer esse tipo de coisa quando você tem a integralidade, ou pelo menos os 50+1, né, a maioria daquele empreendimento. Acho que todo mundo aqui já viveu, né, assim, eu moro num prédio, né, num prédio de apartamentos, são 30, né, moradores ali, assim, pensa numa reunião de condomínio, para você definir
investimentos, especialmente os maiores, né? Puta, vai trocar o elevador, vamos reformar. O quão difícil é de você conseguir um consenso, né? Porque tem alguns que concordam, mas não tem dinheiro. Tem outros que concordam e tem dinheiro. Tem uns que não concordam e não tem dinheiro. Então é muito difícil você conseguir isso. Então, quando a gente olha, né, também o perfil dos imóveis que fazem parte do fundo, é importante olhar se é majoritário, você vai ter decisões importantes ali para serem feitas, né? Porque se você não tiver essa maioria da propriedade, vai ficar mais difícil de você, né, continuar, né, investindo ou deixando aquele ativo atrativo ao longo do tempo. Né? Legal. Então, Isso impacta o preço que você paga no ativo, porque existe um prêmio de governança. Então, a partir do momento que você tem controle da edificação, aquela edificação ela vale mais na tua mão.